Então vamos continuar nosso gabarito comentado. Agora nós vamos para a questão 2 da de 180, tá? Enem 2011, caderno amarelo. A questão é essa aqui, tá? Nós vamos começar então pelo enunciado. Por que começar pelo enunciado? Quando o enunciado é pequeno e o texto é grande, eu vou aconselhar vocês a começarem pelo enunciado, porque aí vocês já vão ler o texto de maneira mais objetiva. O distanciamento entre reconhecer e cumprir efetivamente o que é moral constitui uma ambiguidade inerente ao humano, porque as normas morais são. Então o texto está confuso, está difícil de entender, eu aconselho vocês a mudarem para uma coisa mais simples. Ó. Normas morais não são cumpridas por quê? Tá? É esse que é o enunciado trocando em miúdos. Bom, as normas morais não são cumpridas por quê? Vamos ver no texto, a gente acha. O brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados, mas vive sob o espectro da corrupção, revela a pesquisa. Se o país fosse resultado dos padrões morais que as pessoas dizem provar, pareceria mais com a Escandinávia do que com a Brusundanga, corrompida nação fictícia de Lima Barreto. O texto é ninguém é inocente. O que quer dizer esse texto? Quer dizer que a gente reclama dos políticos corruptos, mas cada um de nós pratica a corrupção. O brasileiro tem na alma dele a corrupção. Todo mundo quer levar vantagem, todo mundo quer dar uma gorjeta para o guarda para não ser multado, todo mundo quer furar a fila. Tá? Então, se todos nós nos comportássemos de maneira ética, o Brasil seria menos corrompido. É isso que está falando o texto, é essa tese que o examinador abraçou. Então vamos agora tentar descobrir qual que é o item correto. Não são cumpridas porque as normas morais são. Bom, as normas morais são, aí a gente completa, decorrentes da vontade divina e por esse motivo utópicos. Decorrentes da vontade divina, totalmente errado, tá? Então a gente já marca lá algum falso. Parâmetros idealizados cujo cumprimento é destituído de obrigação. Aparentemente o item é correto. Eu vou marcar correto por enquanto, aí depois a gente vai ver direitinho. Amplas. As normas morais são amplas e vão além da capacidade do indivíduo conseguir cumpri-las integralmente. Teve cursinho até que considerou esse aqui correto, mas esse aqui está pior do que o item B. Então vamos marcar ele como incorreto, porque a gente tem condição de cumprir tanto as normas legais quanto as normas morais. Criadas pelo homem que concede a si mesmo a lei a qual deve se submeter. Então essa aqui foi o item considerado correto pelo INEP. É tipo uma lição de moral, tá? Ele quer que a gente cumpra as normas morais. Talvez por isso correto. É mais aquele viés ideológico, tá? Aquele sermão que ele dá na gente. Cumprida por aqueles que se dedicam inteiramente a observar as normas jurídicas. Então aqui está meio exagerado, tá? Então está falando que são cumpridas. Muito pelo contrário, elas não são cumpridas, tá? Como já fala o próprio enunciado. Então esse aqui facilmente é falso. Então a gente fica em dúvida entre duas, né? Mas vamos primeiro na resolução dos cursinhos. O próprio ângulo aponta a letra B, mas fala que teve ambiguidade na questão. O COC também fala que as propostas são ambíguas, tá? Vai de B e fala que também pode ser a letra D, B ou C. Então totalmente difícil. O objetivo deu B ou D, tá? Mas fala que também não tem nada a ver com o texto. Então, resumindo, eu marquei bola, o INEP dado, o COC bola, o objetivo bola ou dado, o ângulo bola. Então está uma confusão desgraçada. A maioria dos cursinhos foram de bola. Mas por que então que o INEP considerou dado? A gente encontra algumas dicas nesse gabarito comentado aqui. Ó. Primeiro, o cara fala que não vai atender a teoria da resposta ao item. Por quê? Porque pela teoria da resposta ao item, os alunos inteligentes têm que ser atraídos para o item correto e os burros para o item errado. Então, isso aqui provavelmente não vai acontecer, tá? Então, parece que a questão não foi pré-testada. E está falando que todo mundo vai ter extrema dificuldade em achar a resposta certa. Claro, se a pergunta foi mal formulada. E eles falam que ele acata a opção D como gabarito porque as normas morais, apesar de não terem via de regra o campo jurídico como veículo de imposição de suas diretrizes, são códigos sociais que não podem ser menosprezados pelos indivíduos que buscam ser aceitos pelos seus grupos de convívio. Então isso aqui parece aquela lição de moral que o examinador queria dar na gente. Então por isso que ele considerou o item como correto. Vamos voltar aqui que vocês vão ver com mais clareza. O distanciamento entre reconhecer e cumprir efetivamente o que é moral constitui uma ambiguidade inerente ao humano, porque as normas morais são parâmetros idealizados cujo cumprimento é destituído de obrigação. Então, se a gente não precisasse cumprir as normas morais, a gente estaria indo de encontro ao interesse do examinador que quer que a gente não seja corrupto, que todo mundo se comporte de uma maneira ética. Criadas pelo homem que concede a si mesmo a lei, a qual deve submeter moralmente, tá?
Então, aqui que está a lição do moral. O examinador quer que a gente tenha um comportamento ético, por isso que ele considerou o item D como correto. Essa é a análise que eu faço agora, tá? Mas na hora da prova eu errei, confesso que eu errei. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? A questão foi muito mal formulada e tem que ser anulada. O INEP tem que reconhecer o erro dele. E eu faço mais uma proposta para vocês. Vai colocando aí nos comentários o apelido de cada um, quantos pontos vocês fizeram em humanos e qual o item que você marcou. Para quê? Eu vou mostrar o que eu vou fazer com isso para vocês. A gente vai traçar a curva característica de cada uma dos cinco itens. Da letra A, letra B, letra C, cada uma é um item, tá? O item correto, ele tem que ter uma curva parecida com essa, que vai subindo assim que a habilidade da pessoa aumenta. E a probabilidade de resposta aqui, ó, tá vendo? Então, as pessoas burras têm que errar, tá? Com probabilidade de acerto de 20%, que é o chute. Assim que vai adquirindo um certo nível, tem que aumentar fortemente e ir até quase que perto de 100% para as pessoas mais inteligentes. Mas não vai acontecer isso com o item D de dado. Vocês vão ver que não vai ser uma curva parecida com essa, porque o item foi mal formulado. E o item incorreto, eles chamam de distrator, que é aquele que é para distrair os trouxas, tá? Que é para atrair os bundão. Então, o que o distrator tem que fazer? Ele tem que atrair as pessoas de pouca habilidade, tá? E as pessoas de muita habilidade não podem ir para ele. Então, o distrator, a curva é o inverso dessa aqui praticamente. Então, nós vamos calcular, se vocês me mandarem os dados, eu calculo cada uma das curvas características das 5 e a gente vai aprender a lidar com a tri, tá? Por conta. Falou, moçada?